Opa, vamos lá. Deixa eu maximizar isso aqui. Bem, estamos aqui de novo, tudo bem? Vamos à terceira aula. Nós vamos começar agora com a discussão sobre a planura local, né? E vamos então, né? Vamos direto para ver se conseguir aproveitar o máximo de tempo possível. Se eu conseguir um pouquinho do tempo além das 12 horas que ela me propôs, eu vou usar as 12 horas. Aí, de repente, eu ponho mais alguma coisinha aí, vamos ver como é que fica, né? É possível que assim, na verdade, eu estou pensando em, se sobrar algum tempo, fazer os exercícios desse capítulo do Advanced em General Relativity. Bem, vamos ver, né? Planura local. Planura local, na verdade, era um teorema, né? Local flatness, em inglês. Aí eu traduzi como planura. Chatura ia ficar mais engraçado, né? Mas pode acontecer que num referencial local as conexões se anulem, a conexão seja nula, e ainda assim, globalmente, o espaço seja curvo. Obviamente, o exemplo mais simples disso é a superfície da Terra. Né? A Terra, localmente, ela é plana, e globalmente ela é esférica. Então, a gente tem, por isso que a gente tem a sensação de que, por isso que tem que defender que a Terra é plana, né? Porque localmente, o nível dos nossos sentidos, ela é plana. Né? Mas, globalmente, quando você olha a Terra inteira, ela é realmente esférica. Bem, no nosso caso, nós vamos ter que a conexão num referencial local, ela vai se anular. Vamos ver como é que isso acontece. Ou seja, a gente tem um referencial local linha, onde eu escrevo para um ponto G alfa beta, né, uma métrica de Minkowski, uma métrica plana, diagonal, com os 4 termos, diagonal menos 1, 1, 1 e 1, e a conexão neste ponto é nula, e na vizinhança dele também. Então, isso é a condição para a tal da planura local. Né? Essa condição, ela implica naquilo que nós chamamos de queda livre. Ou seja, localmente nós temos a queda livre. Então, a gente estaria em um referencial em queda livre, né? Eu botei o coiote, que a gente sempre tem nos desenhos. A gravidade nos desenhos, ela age de uma forma muito engraçada, né? Que só age quando o personagem toma consciência de que ele não tem nada sobre os pés dele, senão ele não cairia. Por isso que ele está pedindo lições de gravidade para o coiote. Por isso que o coiote está pedindo ali lições de gravidade. Bem, nós vamos estudar um pouquinho de gravidade, porque não, assim, esse efeito da planura local, ele enseja, um termo bonito, né? Enseja o princípio da equivalência. Eu estou mostrando um copinho aqui, o princípio da equivalência é um copo. Isso é uma forma muito simples, muito intuitiva de se identificar o princípio da equivalência, que é quando o referencial em queda livre é equivalente ao campo gravitacional. É aquela coisa de que, e isso acontece com esse copo vazado, né? Quando está vazando água ali, quando ele é solto durante a queda, a água para de vazar. A água fica retida dentro do copo. Então, assim, se a gente tem um referencial x-alfa arbitrário, assumimos que o ponto P como origem de ambos, um outro referencial, né, como origem de 2 referenciais, um com linha e um sem linha, x-alfa e x-alfa linha, escrevemos assim as transformações entre os 2 sistemas de referenciais. Então, tá aí essas transformações, né? Nós temos ali a matriz de transformação entre os 2 referenciais, as matrizes A, alfa,
beta, a alfa linha, beta linha e a alfa beta sem linha. Vamos descer. Ah, não, esse primeiro aqui, ele não tem linha, tá errado isso aqui. É a alfa linha beta. Porque aqui o beta seria sem linha. Porque aí teria que sobrar o alfa linha. Não, bem, vamos lá então. E aqui tá certo, porque aqui é beta linha, sobra o alfa sem linha. Quer dizer, o lado esquerdo dessa equação, dessa primeira equação, tem que estar no referencial sem linha. Então faz sentido. Beta e beta em cima no x e embaixo no a, sem linha. E o alfa com linha. E aí no outro é o contrário. Beta linha, nos dois, para sumirem, vão ser somados, né? Então vamos lá. Bem, dito isso, nós temos aí a regra de soma, o que implica que essas duas matrizes ali, elas são uma inversa da outra, né? Então a gente... E essas regras de soma implica na unidade, na matriz unitária, que é o delta de Kronecker, em um referencial e em outro, né? Tanto fazendo a soma sobre o referencial linha, como fazendo a soma sobre o referencial sem linha. A gente obtém o delta, né, de Kronecker. Então, isso implica que demanda, né, que o lado esquerdo da equação é igual à métrica de Minkowski, dessa equação métrica aí. Ou seja, quando a gente faz a mudança de coordenadas no ponto, o lado esquerdo, G alfa linha, beta linha, no ponto P, tem que ser a métrica de Minkowski. Para as 16 componentes da matriz A alfa linha, uma solução pode sempre ser encontrada dentro do universo de 6 componentes indeterminadas. Isso corresponde à liberdade geral performando a simetria de Lorentz, 3 parâmetros de rotação e 3 parâmetros de boost. Suponhamos agora as escolhas das matrizes, sendo que elas sempre têm essa regra, elas são obrigatoriamente uma inversa da outra, né? Então, em primeira ordem, a gente vai fazer as escolhas da matriz. Então, aí nós temos a transformação até segunda ordem. Aparece aquele B ali, que é um objeto de ordem de rank 3, mas eu ainda não disse para você se ele é um tensor ou não. Espera. Pois é, então, como a gente esperava, não é, né? Então, esse objeto, ele está diretamente associado com os tensores, com as conexões, né, que o pessoal gosta de chamar, às vezes, símbolos de Christoffel. Então, nós temos aí as conexões no ponto P, as conexões sendo transformadas nos dois referenciais e a relação dessa transformação com essa matriz que aparece, que é a segunda ordem na transformação. Portanto, se a gente tiver conexão no referencial linha, que é o referencial não inercial, a referencial queda livre, ele é dado dessa forma aí, né, o lado esquerdo da conexão, né, é zero, nós temos que a matriz B se transforma desta forma com relação à conexão do espaço global, com relação à conexão global no ponto P, né, do referencial que não é o outro referencial, que não é o referencial linha, né? Então, a matriz é unívoca e temos as transformações de coordenadas totalmente bem definidas. Esse Breck Square aí é um bico que, como nós queríamos demonstrar, né? Dito, não sei se eu estou falando muito rápido, mas dito isso, eu vou partir agora para estudar um pouco. A gente estava falando da métrica, né? Discutimos bastante aqui a métrica local e tal. E como é que a métrica se transforma, né? Então, nós temos o determinante da métrica, você pode ver aí, né? Aí o cálculo do determinante da métrica é como o cálculo de uma matriz qualquer, de ordem 2, matriz quadrada, né? Então, esse objeto é um objeto muito comum de geometria diferencial, que é esse frame que nós estamos usando aqui.
E é interessante se nós estivermos lidando com dois referenciais, um com linha, como sempre, um com linha e outro sem linha, nós temos aqui que o determinante G no referencial linha, ele seria dado por isso. E a gente vai encontrar agora como que se dá a transformação entre esses dois caras, a partir de um jacobiano. Porque, né, o jacobiano aí das coordenadas, está escrito aí. E a gente lembra que um tensor de ordem 2, ele se transforma com dois jacobianos, como nós estamos vendo aí. Ele se, né, e por isso, quando nós extraímos o determinante de um lado, do lado esquerdo dessa equação e do lado direito, nós obtemos um J ao quadrado, um determinante ao quadrado, que é o determinante jacobiano. Então, o que nós temos ali é o jacobiano o determinante jacobiano, o determinante da matriz métrica no referencial linha, e é igual ao determinante da matriz métrica em um outro referencial, um referencial sem linha, vezes o determinante jacobiano ao quadrado. Eu escrevi isso em inglês, eu esqueci de traduzir. Uma importante aplicação disso aí é considerar que a transformação de x alfa' no referencial de Lorentz, no ponto P, para x alfa, é um sistema de coordenadas arbitrário, né? Para 4 dimensões. Para 4 dimensões, eu estou escrevendo aqui P, como é que acontece com P, né? Tem ali no ponto P, e aí eu escrevo o diferencial de volume, de quadro e volume, né? Nesse cara, sendo que eu tenho que G' é igual a menos 1, porque obrigatoriamente eu estou lidando com uma matriz, uma matriz, como eu tinha dito anteriormente, é uma matriz de Minkowski, né? É um espaço de Minkowski porque ele é plano. E isso eu posso generalizar para qualquer dimensão, como vocês estão vendo aí, para uma dimensão N. Assim, eu vou definir um símbolo uma derivada da métrica nesses termos aqui, né, que é um símbolo de Christoffel, uma conexão em que ela está somando com os dois objetos ali. Ou seja, eu tenho um produto escalar seria derivada do produto escalar do escalar da métrica, né, do G quadrado. Então, como é que eu faço isso? Eu encontro essa derivada, né? Eu vou com isso, ou seja, isso me dá, na verdade, a derivada do determinante, do determinante da métrica. Como é que o determinante da métrica varia ao longo do tempo? Ou seja, o determinante da métrica acaba induzindo, então, um tipo de curvatura. Então, o determinante de uma matriz M, a variação do determinante de uma matriz M é igual ao log neperiano do determinante de M, mais o incremento de M, né, o log neperiano desse determinante todo, menos o log neperiano dos determinantes de M. Então, pelas regras do log neperiano, eu posso estabelecer isso como essa razão entre os determinantes de M mais delta M dividido pelo determinante de M, o log neperiano. Porque o que eu estou querendo fazer aqui é exatamente perceber como é que é a variação do log neperiano do determinante. E é interessante usar o log, né, porque a gente tira o expoente e tal. Porque eu estou fazendo, é como se eu tivesse o delta-m fosse um pequeno incremento no determinante. Então, eu estou fazendo um pequeno deslocamento, um pequeno acréscimo nesse determinante, e pelas regras do produto matricial, eu tenho que o determinante de 1 mais um pequeno incremento é igual a 1 mais o traço do pequeno incremento, mais a ordem, mais
termos em ordem quadrada, né? Então, com isso, eu substituo isso no log neperiano, e aí eu fico com que a variação do log neperiano dos determinantes de uma matriz é igual ao traço de m a menos 1 vezes a variação do determinante. Olha como isso facilitou. Ou seja, eu vou ter o traço da matriz a menos 1 vezes a variação de m. Então, isso facilita muito para eu calcular esse objeto aqui. Sendo assim, eu fico com eu fico com um objeto que me facilita calcular divergentes. Isso aqui é um tipo de derivada, é o divergente, né? Ou seja, eu estou lidando com cálculo vetorial. Então, a gente já viu a antissimetrização, como é que a gente... na verdade, a gente vai ver agora a antissimetrização, né? E esse aqui é o divergente, a gente já vai ver o rotacional. Então, isso que eu escrevi ali por último é, na verdade, o divergente, onde eu tenho que o alfa da derivada. Eu falei aqui que eu não gosto dessa notação, ponto e vírgula alfa, não gosto mesmo disso. E ali do outro lado a derivada usual com alfa, né? Então, eu vou estar derivando aqui esse termo todo do lado direito, né? E aqui eu faço para um termo para um vetor de ordem superior, né? E aí, bem, vocês notaram que eu não defini isso para um escalar, porque o escalar, seria a derivada covariante do escalar seria também seria ele mesmo. Então, seria a derivada usual dele. Como a gente já mostrou, eles são invariantes. Assim, eu tenho que o determinante da métrica para um tensor antissimétrico fica escrito dessa forma. Aí vocês percebam uma coisa interessante. Para um tensor antissimétrico, vocês lembram que tensor antissimétrico, a gente tem um tensor antissimétrico em relatividade, que é muito importante. Para esse, está lá nas notas do ano passado. A gente tinha um tensor, tinha alguns tensores que a gente estudava. Tinha um tensor bonante energia, tinha um tensor métrico, e tinha um tensor que tinha propriedades de antissimetria, que era o tensor de Maxwell. Então, fazendo isso aqui, essa propriedade aqui, ela me possibilita estudar o tensor de Maxwell em espaços curvos. Então, esse elemento que eu botei aqui, ele é exatamente a corrente de Maxwell, a corrente maxwelliana, em um espaço curvo. O que eu proponho aqui é o seguinte, como exercício, é que nessa parte a gente estude conceba o tensor de Maxwell, escreva a corrente, faça todas abra o tensor de Maxwell nas suas componentes A e B e ache como é que fica as equações de Maxwell no formalismo usual com essa estrutura aqui. Bem, então é isso, vamos, né? Eu acho que isso aqui seria um bom exemplo de como lidar com os campos eletromagnéticos em espaços curvos. Na apostila que eu estou escrevendo, eu vou propor um exercício com isso aqui, considerando o determinante da métrica de um espaço de Schwarzschild, né? Da métrica de Schwarzschild. Vai ser, porque eu acho que é uma das métricas mais simples em termos de espaços curvos. Então, vou propor lá. E, com isso, eu vou definir um pouco, estudar o tensor de Levi-Tivita e algumas relações de permutação, onde o tensor de Levi-Tivita é dado assim, né, mais um, para permutações 0, 1, 2 e 3 pares, para permutações ímpares é menos 1, e para qualquer trocas de índices não iguais, que os dois índices são iguais, aí é 0. Essa é a definição do tensor. E dessa forma, eu posso construir o meu determinante da métrica, de tal forma que o símbolo de Christopher fica dado dessa forma aí, onde M0 alfa, M1 beta, os índices alfa, beta, gama e delta,
eles vão como índices, como de 0 a 3, né? 0, 1, 2, 3. Então, aí nós teríamos as componentes do M00, M01, M02, M03. M10, M11, M12, M13, M2, e por assim vai. Acabou. Acabou até aqui. Bem, eu consegui chegar aqui na terceira aula. Eu gastei 40 minutos na primeira e na segunda e terceira eu gastei 20. Então, isso ainda me dá alguma flexibilidade para esse curso. Eu espero não estar correndo muito. Se alguém que vê, quem estiver vendo esse mini curso e achar que eu estou correndo muito, é só entrar em contato pelas minhas redes, eu comentei lá com vocês. Isso pode permitir que eu faça mais alguns incrementos ao fim do curso. Então, vamos ver, mas certamente, se tudo der certo, eu vou fazer os exercícios desse capítulo aqui, fazer uma aula de exercício desse capítulo aqui. Então, beleza, obrigadão aí e tchau, tchau.